E mais, quando nós lemos a genealogia de Cristo em Mateus, no capítulo 1 e o verso de número 5, essa mulher, olha só como Deus eleva. Percebe você? Essa mulher, ela conheceu um príncipe em Israel, por nome Salomão, casou-se com ele, e da linhagem dela, de Salomão, Raabe, nasceu Davi, e que mais tarde veio Cristo, Senhor e Salvador. Por quê? Por uma mulher que tem a percepção do momento, a percepção de que aquela cidade seria invadida, mas que ela queria ser salva. Então ela percebeu o momento. Tem que ter a sensibilidade, irmãos. Às vezes, nós não adquirimos a bênção de Deus e não desfrutamos da bênção de Deus porque não temos a sensibilidade de perceber que o momento é aquele. Aleluia! Glória a Deus! Um detalhe para você, para nós. Às vezes, é muito pequeno a possibilidade que nos oferece. Às vezes é uma coisinha tão pequena, mas tão pequena, e por ser tão pequeno, eu não percebo esse momento. Também pode ser por falta de conhecimento. Hoje em dia, quando nós rodamos o que está acontecendo no Brasil, por várias vezes eu já falei aqui, existem oportunidades, está surgindo oportunidades no Brasil, e eu quero trazer para você, meu jovem, abre seu olho, vai estudar, vai fazer cursos, porque as oportunidades estão aí. Não se conforme somente em ficar ajudando o servente do pedreiro, não. Não se conforme em ficar ajudando o ajudante do pintor de rodapé, não. Não se conforme em ficar ajudando o ajudante do lavador de vaso, não. Vai estudar, que as oportunidades estão surgindo. Deus deixou as oportunidades para nós e esse é o momento. Perceba isso. Por negligência, além de falta de conhecimento, a oportunidade passa, porque não tem conhecimento. Não é aqui que você vai falar, eu não sabia, porque aqui a gente está sempre falando. As oportunidades estão aí. Há poucos dias mesmo eu citei. Eu vi reportagens aí que estão vindo espanhóis, estão vindo portugueses, empresários para investir no Brasil, principalmente na área de construção civil. Principalmente. É o momento. Os especialistas aí estão até meio assim, para que não aconteça no Brasil, o governo, tem visto reportagens, está de olho, para que não aconteça no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos com a explosão que houve lá, com o furo da bolha de imobiliário lá. Os Estados Unidos entrou num problema sério, porque se formou uma bolha. Então estão atentos. A oportunidade tem. A oportunidade tem. Então, por falta de conhecimento, a pessoa perde a oportunidade. Por negligência, perde a oportunidade. Por falta de orientação, perde-se a oportunidade. E por orgulho, porque achar que é uma coisa tão pequena. Às vezes a oportunidade que aparece para ele é pequena. Ah, não, pera lá. Que isso? Não. Isso aí não, eu mereço mais, né? Não, eu mereço mais. Eu já vi reportagens por aí, pessoas que chegou a presidentes de grandes empresas, começou como aquela pessoa lá, o contínuo, né? Que fica no elevador para cima e para baixo. O assessorista, né? Aquele que fica varrendo, né? Chegou a presidente. Mas por quê? Ele percebeu o momento. O momento é esse. Eu tenho um amigo que hoje em dia, ele está em Recife, já aposentado, por nome Orson. O Orson, a família tem todos uns nomes meio complicados. É o Orson, é o Wilson e é o Whitson, né? São 3 irmãos. E esse rapaz estava fazendo o terceiro ano de engenharia mecânica. Terceiro ano. E não conseguia serviço, porque estava trabalhando, fazendo faculdade e não conseguia serviço. E como eu tenho um irmão que na época ele era gerente regional do Axê, desse laboratório, o meu irmão mais velho, eu virei para ele e falei com ele, o Orson, rapaz, está procurando emprego, o camarada está no terceiro ano de engenharia mecânica,
e tal, vê se consegue alguma coisa lá para ele. Se consegue. Conseguiu, e ele começou a trabalhar como representante. Começou a trabalhar como representante. Hoje, ele tem tudo, a empresa dá tudo, o Axê dá tudo a ele, mandou ele. Isso eu estou me referindo de coisa de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás. Mandou ele lá para o Recife, tem apartamento, tem carro, tem casa, tem tudo lá, um salário, e ele só roda o Brasil dando palestra para os gerentes do Axê. Ele não mais trabalha. Há pouco tempo mesmo ele esteve aqui no Rio de Janeiro. O Axê reuniu os gerentes e ele veio aqui. Mas observe você que se ele falar assim, não, mas que isso? Eu estou fazendo o terceiro ano de engenharia mecânica, eu vou ser representante, andar com pastinha na mão para poder falar de remédio? Não, isso aí não. Amados, a sensibilidade do momento, devemos estar atentos. Como eu falei, a mensagem é um tanto grande e ela pode extrapolar um pouquinho, e eu não quero extrapolar esse momento. Quero falar segundo ponto para nós, para que nós possamos assim estar bem atento a isso. Não vamos perder a oportunidade. A Bíblia fala de um homem, um jovem, que perdeu uma grande oportunidade. No livro de Lucas, no capítulo 18, do verso 18 ao 30, por ali diante, fala acerca do mancebo de qualidade. E esse moço chegou diante de Jesus, falando com Jesus acerca de como poder herdar a vida eterna. E Jesus fez algumas colocações para ele, acerca do que ele deveria, se ele faria, que eram os mandamentos. Você conhece isso, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Tudo isso. E Jesus falou para ele, olha, então, dê tudo aos pobres e siga-me. Mas o olho dele estava, e o coração dele estava preso na riqueza, nos bens materiais. Deixou de seguir Jesus para herdar a vida eterna, porque o olhar dele, o coração dele estava preso nos bens materiais. Quais são as lições que nós tiramos daqui? Embora que as oportunidades estão aí, as bênçãos que Deus tem dado a todos, e você pode desfrutar dessa bênção, mas não fique com o seu olhar preso nas coisas da terra, nas coisas que perecem, nas coisas que por aqui ficam, mas sim, se ponha a olhar para o Senhor, dê prioridade a Ele, priorize Deus, priorize as coisas de Deus, que essas coisas da terra vão sendo acrescidas na sua vida. Aleluia. Existe, amados, uma coisa interessante, e que eu vou pular esse pontinho, para poder falar acerca de praticando o bem constantemente. Primeiro fator que eu entendo nessa que nós falamos até agora, primeiro fator que nós devemos ter consciência dele. A Bíblia tem conselhos sábios para nós. Sábios. Eu não devo perder as oportunidades. Buscando na Bíblia, nós temos os conselhos de Deus, como podemos desfrutar das bênçãos dele. E a Bíblia nos manda a praticar o bem. A praticar o bem. Fazer o bem não é simplesmente deixar de praticar o mal. Não é simplesmente isso. Indica o quê? Indica atitude. Atitudes concretas. É favorecer, beneficiar, favorecer outra pessoa. Fazer o bem é ter o coração voltado para atender as necessidades de outro. Isso é fazer o bem. Existem 3 leis que nós não podemos nunca esquecer. E preste atenção nessas leis, porque regem a vida de todo ser humano. Eu aprendi que não posso deixar perder a oportunidade, mas tenho que ter a sensibilidade do momento. O momento da minha oportunidade é esse, então eu vou agarrar. E existem 3 leis importantíssimas.
Primeiro, a lei da reciprocidade. E às vezes vai falando, a garganta seca um pouquinho e tal, não sai. Essa lei foi estabelecida por Jesus. Quando nós lemos o capítulo de número 7 e o verso de número 12, nós vemos aí o que Jesus colocou nessa lei. Observe você, quer ser perdoado? Sim ou não? Sim. O que é que Jesus manda? Primeiro, perdoa. Primeiro, perdoa. É lei. Ó, se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. E eu vou contar aqui novamente. Já falei aqui uma época, mas eu acho que cabe. O Rômulo era novinho, neném, praticamente. Tinha menos de 2 anos. Eu, assim que entrei para aqui, desde garoto, né, aprendi com meu pai e tal, eu era pintor. De carro, de geladeira, e pintava também, parede, esse tipo de coisa. Um rapaz, ele levou para eu pintar, era o motorista daquela Continental, de ônibus, lá em Belfort Roxo, Nova Iguaçu. Ele levou para eu pintar uma Fiat Spazio 147, tem 25 anos. Olha, uma Fiat, e para você ver como marcou a minha vida, que eu lembro detalhes. A Fiat era Spazio. Alguém conhece, sabe o que é a Fiat Spazio que eu estou falando? Aquela 147? Fiat, sim. Só o nome, né? O Jorge lembra. Ronaldo conhece ou não? Conhece, né? É antiga. É um carro antigo. Na época era um carro da moda. Ele levou para eu pintar. E eu me lembro que eu pintei com uma cor que era amarela, só que era da Ford 76, anos 76. Amarelo Augusta. Eu pintei o carro. E ele soube que eu era crente. Quando eu fiz negócio para pintar o carro, ele não sabia que eu era crente. Quando eu estava pintando o carro, ele soube que eu era crente. Passou um período, terminei de pintar o carro, deixei o carro bonito, aquela garagem do pastor Messias, meus irmãos, o Jorginho conhece, sabe muito bem, eu pintava ali. Aí cheguei e coloquei o carro lá de fora, polido, né? Naquela época não tinha, era difícil a gente encontrar politriz para polir, né? Para dar o brilho. Naquela época o pintor tinha que ter a mão boa mesmo, para puxar o polimento, o brilho, laquear muito bem, depois comprar uma pasta boa, com a mão mesmo, ó, esfregar ali, deixar polidinho, passar uma cera carnu ou um caol e depois a cera carnu para deixar o carro liso. A gente conhecia o polimento pegando uma flanela ou uma estopa, jogava assim no capô do carro. Ela tinha que bater no capô e escorrendo até cair. Se ela parasse, é porque ali precisava de um polimento. Tinha alguma coisinha ali. Aí botei o carro lá de fora, o camarada chegou, entrou dentro do carro, ligou, olhou para minha cara e falou assim: "Você é crente, né?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Rapaz, é diácono, né? Você é diácono, né?" Eu era diácono na igreja. Eu sou diácono. Então corre atrás para você receber o dinheiro, que eu não vou te pagar, não. Eu vou te pagar. O carro já estava ligado, engatou a primeira, foi embora e me deixou lá. E eu fiquei uma arara, né? Fiquei uma arara. E comecei a maquinar. É o que a Bíblia fala. Que o homem mau, ele maquina o mal. O homem perverso maquina o mal. E naquela hora eu me irei tanto que me tornei um iníquo realmente, um perverso.